Irmãos, boa noite. Eu saudo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nós reunidos novamente, não da maneira convencional como gostaríamos, mas estamos unidos no mesmo espírito para prestar um culto ao nosso Senhor, um culto de louvor, um culto de adoração ao nosso Deus. Eu quero deixar com irmãos, quando eu soube que eu iria fazer a abertura do culto, eu orei a Deus, pedi a Deus para que Ele trouxesse um versículo para os irmãos que pudesse edificar os irmãos nessa crise pandêmica que estão passando, nessa atual situação difícil que estamos vivendo. E o texto que Ele colocou no meu coração está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. É um versículo bem conhecido, e diz assim o texto sagrado: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, esse é um versículo que eu tenho meditado sempre nas minhas aflições, necessidades, tribulações. Eu medito nesse texto. Mesmo quando as coisas estão tranquilas, também medito nesse texto. Que ele nos revela o agir de Deus em nossas vidas. Nós, irmãos, que cremos em Deus, sabemos que Ele age em nosso favor. Não importa as circunstâncias, boas ou ruins, Deus está no controle de tudo e age na minha vida e age na sua vida. Entende? Então, Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. E Ele age, Ele trabalha. O salmista, no Salmo 121, versículo 4, diz assim: sim, o protetor de Israel não dormitará, Ele está sempre alerta. 24 horas por dia, Deus está cuidando de você, está cuidando de mim, Deus está cuidando da sua igreja. Prosseguindo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Para o bem daqueles que o amam. Irmãos, Deus não se alegra quando passamos mal, com as adversidades que vivemos, nessa atual crise, nessa situação onde tantas vidas estão sendo ceifadas, tantas famílias enlutadas, sofrendo, tantos irmãos acometidos da Covid. Deus não se alegra com isso. Deus quer o nosso bem. Pode crer, mesmo com tudo isso, Deus quer o nosso bem. Entende? Nós somos limitados e não sabemos o propósito de Deus em permitir essa pandemia. Mas nós podemos crer que Deus cuida de você e que Ele quer o bem de você e quer o bem da sua igreja. Nesse sentido, o bem maior Ele já nos deu. Jesus Cristo, através da sua morte, o Pai nos deu o seu Filho para morrer pelo meus pecados e os seus pecados. O que é bem maior do que isso? A salvação eterna, ter a certeza do nosso nome está escrito no livro da vida. Bem maior não existe, irmãos. Então, essa pandemia, estas circunstâncias adversas, isso vai passar, com toda certeza, vai passar. Podem crer, isso vai passar. Então fala, para o bem daqueles que o amam. Nós que somos filhos de Deus, como é que nós amamos a Deus? É certo que Deus nos amou primeiro. Mas nós amamos de que forma? Cumprindo os seus mandamentos, lendo a palavra, cumprindo os preceitos estabelecidos na palavra santa. É assim que nós amamos a Deus, estendendo a mão ao próximo, amando a Deus acima de qualquer coisa, de toda a nossa força, toda a nossa fé, nosso pensamento, é sendo generoso, entende? Cumprindo realmente aquilo que a Bíblia, aquilo que Jesus ensinou quando presença física e nos ensina através da sua palavra. E o Espírito Santo que vive em nós, nos dirige, nos instrui para isso, a obedecer às ordens de Jesus. É assim que nós demonstramos o nosso amor para o Pai. Prosseguindo, o texto,
a última parte do versículo diz: dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Irmãos, como já disse, Deus nos amou primeiro, Deus nos alcançou, Deus nos elegeu, Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, e através do Evangelho de Jesus Cristo, Ele nos tirou das trevas, da perdição, nos tirou da escravidão do pecado e colocou sobre uma luz, sobre a rocha eterna, seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós somos um povo eleito, irmãos. E 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha que maravilha, irmão. Nós somos eleitos, fomos escolhidos por Deus. É um privilégio maravilhoso para anunciar as boas novas de Cristo, para anunciar os mistérios de Jesus que a nós foi revelado, para salvar vidas perdidas. Então, nós somos sacerdócio santo. Isso é maravilhoso. E no final diz: de acordo com o seu propósito. Irmãos, Deus tem propósitos na minha vida e na sua vida. Deus quer que cumpramos esse propósito. A minha oração é que nós sempre buscamos a Deus pedindo: Pai, nos revela os planos do Senhor para a minha vida. Eu quero viver segundo o seu querer. É assim que nós devemos orar. E Deus vai agir na sua vida. Deus quer o seu bem. Deus vai estar cuidando de você. Os propósitos dele na sua vida irão se realizar. Está difícil. A situação não está fácil. Está complicadíssimo. Mas Jesus mesmo nos falou que nós teríamos aflições, mas também teríamos bom ânimo. Tendes bom ânimo. Que ele venceu o mundo. Nós também podemos vencer. O apóstolo Paulo fala: nós somos mais que vencedores. Deus, irmãos, não nos tira do problema, mas Ele passa conosco durante o problema. Ele está cuidando de nós, Ele está conosco, Ele está do nosso lado. 1000 pode cair à esquerda, 10.000 à direita, mas você não será atingido. Deus está contigo. O propósito de Deus para a sua vida vai se cumprir. Não importa a pandemia, não importa a crise política, não importa. Deus vai cumprir os planos dele na sua vida. Amém? Busca Deus. Não desfaleça, não enfraqueça na fé. Nesses momentos é motivo ainda maior para buscarmos a Deus. Vamos buscar mais, vamos crer que Ele está no controle e que buscamos a Ele. O salmista fala que dos altos céus Ele se inclina para nos ouvir, Ele nos vê. Vamos crer nas promessas do Senhor e vamos agir dessa forma, de que Deus está conosco sempre. Tá bom? Vamos orar. Deus, Pai Santo, Pai querido, louvado, exaltado o teu santo nome. Ó Pai, obrigado ao Senhor. Nós te louvamos pela palavra, Pai, que nos revela, Pai, que o Senhor está conosco sempre, Pai. O Senhor está do nosso lado, Pai. Que o Senhor, Papai, quer o nosso bem. Que o bem maior, Pai, o Senhor já nos deu, é a salvação, Pai. É a certeza de termos o nome, os nossos nomes gravados no livro da vida. Ó Deus, abençoa o seu povo, Pai. Estamos passando por situação difícil, Pai. Mas nós cremos que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está conosco e que tudo isso vai passar, Papai. Deus querido, eu coloco a sua igreja nas suas mãos. Coloco todos os meus irmãos, todo o clamor do seu povo diante do Senhor, Papai. E age sobre nós segundo o seu propósito, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, de segunda a sexta, não, todos os dias da semana, de segunda a domingo, ou domingo a segunda, nós, o Ministério de Intercessão, as mulheres, os homens, nós estamos orando, intercedendo pela pátria, por essa situação, estamos orando, clamando ao Senhor e jejuando também, se unem a nós, todos os dias das 22 horas às 22h30. Eu conto com os irmãos. Deus abençoe
a todos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou orar, mas antes de orar, eu quero ler um texto no livro de Salmos, capítulo 42, o verso 8, que diz assim: Contudo o Senhor mandará de dia e de noite sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Pai amado, Pai querido, mais uma vez na Tua presença, Senhor, eu venho aqui te agradecer pela noite, pelo descanso, pelo dia que se inicia na Tua presença, Pai. Que a Tua graça, que o Teu amor inunde os nossos corações, Senhor. Tu sabes, Senhor, do momento que estamos vivendo, numa luta, numa tempestade, Senhor. Mas o Senhor é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso eu te agradeço, eu te glorifico, eu te exalto, soberano Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelo seu povo, pela nossa nação, pelos enfermos, Pai, pelos nossos pastores, Pai, pela nossa pátria, Senhor, pelos nossos irmãos em Cristo, Pai. Continua, Deus, operando na vida dos teus filhos, Senhor. Aqueles que estão nos hospitais, curando, Senhor, libertando, tirando, Senhor Deus, dessa aflição tão grande que teu povo está sofrendo, Pai. Continua, Deus, consolando e confortando aqueles enlutados, Senhor. Que a tua presença seja constante na vida de cada um. Que o teu Santo Espírito continue consolando, Pai, as famílias dos enlutados, Senhor. Deus, tem misericórdia da nossa nação, do nosso presidente, Pai. Cuida da nossa terra, Senhor. Sara a nossa terra, Senhor. Pois o inimigo tem se levantado de todas as maneiras para destruir a nossa nação, destruir o teu povo, destruir os teus filhos sobre a face da terra, Senhor. Mas nós cremos em Ti, que é um Deus todo-poderoso, que para Ti não existe impossível. Por isso, Deus, eu quero consagrar esse dia, a minha vida, os nossos irmãos em Cristo, Pai, aqueles que estão nos hospitais, que estão sofrendo, Pai, liberta, Senhor, cura, Senhor, se for a Tua vontade, Pai. Perdoa, Pai, nossos pecados, as nossas faltas, e tem misericórdia, Pai. Somos pecadores realmente, Senhor Deus, mas fomos gerados no mundo do pecado. Mas quando clamamos a Ti pelo Teu perdão, o Senhor nos perdoa, Senhor. E agora, Pai, eu continuo clamando pela vida da nossa igreja Nova Vida, Pai. Por todos os Teus servos, Senhor. Continue, ó Deus, cuidando de cada um e livrando, Senhor Deus, dessa maldição, Senhor. Dá-nos um dia de paz, uma semana de vitória e que nós possamos continuar te glorificando e te exaltando, Senhor, e agradecendo pelas curas que o Senhor tem feito, pelos livramentos que o Senhor tem dado ao teu povo, Pai. Dá-nos força, Senhor. Que o teu Santo Espírito continue conosco, nos dando, ó Deus, a autoridade do teu Santo Espírito para pisar na cabeça da serpente e destruí-la em nome de Jesus, para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Seu nome seja exaltado e adorado sobre a face da terra, porque o Senhor é o único Deus a quem devemos nos curvar, prestar culto, prestar louvores e adoração, porque foi o Senhor que deu seu único Filho para morrer na cruz por nós. Por isso, Deus, não existe outro Deus. O Senhor não divide o seu senhorio com ninguém. Por isso, ó Deus, a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor e nossa adoração, Pai. Eu te agradeço pela vida dos Teus servos mais uma vez. E continua, Deus, sustentando os Teus servos pastores, o nosso grupo de intercessores, que nós continuemos firmes e fortes, Pai, animando, ó Deus, os Teus filhos, Pai, com orações, súplicas e ações de graça, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu oro em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Mas graças a Deus, que nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para Ti nada é impossível dentro de todas as Suas promessas. Posso todas as coisas em Ti que me fortalece. Maior és Tu, Senhor, que está em nós, do que aquele que está no mundo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
Boa noite. Nós vamos dar início ao nosso estudo sobre o livro dos Salmos. Hoje o Salmo em foco é o Salmo de número 92. Nós vamos tratar da alegria no dia do Senhor. Alegria no dia do Senhor. Eu quero que você me acompanhe a sua Bíblia, né, no Salmo de número 92. Eu vou ler na minha versão, que está assim. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que, embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Este é um outro salmo anônimo, ele, no entanto, é um salmo de alegria, muito diferente, por exemplo, do Salmo de número 88, que, segundo alguns, é o salmo mais triste da Bíblia. Nós estamos agora diante de um salmo que celebra a alegria de estar na presença do Senhor, e assim será a partir deste salmo. Nós vamos encontrar muitos salmos que vão manifestar a alegria daquele que adora o Senhor na sua presença, na presença de Deus. E aqui, nesse salmo, nós temos um título que nós, obviamente, não faz parte dos versículos, mas o título que leva o Salmo de 92 diz que é um salmo, um cântico para o dia de sábado. E você sabe muito bem que o dia de sábado era o dia da santa convocação do povo de Israel, quando eles deveriam se reunir, descansar das suas obras e dedicar o dia para adorar e servir o Senhor de Israel. É, portanto, este salmo muito apropriado para pensarmos a respeito da alegria que deve tomar conta dos nossos corações quando estamos reunidos no dia do Senhor. No nosso caso, a Igreja de Cristo se reúne no primeiro dia da semana, o domingo, porque o domingo foi o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, bem como também foi o dia da manifestação do Espírito de Deus em Atos capítulo 2, e também foi o dia em que João, na ilha de Patmos, recebeu as visões do Apocalipse. Então a igreja elegeu o primeiro dia da semana como sendo o dia do Senhor. Então, o Salmo revela como é que nós devemos estar nesse dia na presença de Deus, juntos, reunidos, né, no ajuntamento solene, como era antigamente com Israel. Nós devemos estar com os nossos corações unidos, mas trazendo com cada um de nós essa alegria de reconhecer as obras do Senhor
em favor das nossas vidas, da história do povo de Deus. E é exatamente o que o salmista faz. Eu quero dividir esse salmo em 3 partes, né? Nós vamos estudá-lo, né, dividindo-o em 3 partes. A primeira parte, do versículo de número 1 a 4, onde nós encontramos o salmista elevando ao Senhor um louvor incansável. Incansável, porque ele fala de manhã, né, anunciar de manhã o teu amor real, e de noite a tua fidelidade, da ideia de que ele está diariamente louvando o Senhor, o nosso Deus, o Deus de Israel. Então, é um cântico para o ajuntamento solene, no caso de Israel, no dia de sábado, no nosso caso, no primeiro dia da semana, e nós devemos nos reunir para que, como alguns dizem, para recarregar as nossas baterias espirituais, mas também para estar diante do Senhor e do povo de Deus, para louvá-lo por tudo quanto ele tem feito por nós. Louvar os feitos do Senhor implica também em admirar, em contemplar, em refletir acerca da beleza dos cuidados de Deus para conosco. Pois bem, então os fiéis devem renovar as suas forças quando se encontram no dia do Senhor, na presença de Deus, adorando e louvando. Quando nós estamos juntos, reunidos, também encontramos esse renovo, essa renovação das nossas forças. Como eu disse, alguns dizem que é para recarregar baterias, e é verdade. É na presença de Deus, portanto, que nós podemos recarregar as nossas baterias. Os cansados, abatidos, Jesus mesmo fez aquele convite que já mencionamos em Mateus 11, 28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E o melhor lugar para nós encontrarmos novas forças é na presença do Senhor e na sua casa de oração. Inclusive, um estudioso que estava comentando esse Salmo de número 92 até sugeriu que o título do estudo deste Salmo deveria ser Os que esperam no Senhor, baseado lá em Isaías 40, versículo 31, porque aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Exatamente, essa foi a sugestão do comentarista, né? Porque quando nós estamos juntos na presença de Deus, certamente as nossas forças são renovadas. E aqui, no caso, é um convite para que todo o crente no Senhor Deus possa, no ajuntamento solene, possa louvar o Senhor por causa dos seus feitos, né? Então ele diz aqui, olha, render graças e cantar louvores. Render graças é agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por tudo quanto ele tem feito. É reconhecer a sua boa mão para conosco. É de fundamental importância que tenhamos um coração grato. E é na presença de Deus e no ajuntamento solene que temos essa grande oportunidade de apresentar ao Senhor as nossas ações de graças, cantando louvores. A palavra salmo, na verdade, a expressão cantar louvores, é uma palavra só no hebraico, né? Que leva para a palavra salmo, né? E cantar com música. Veja só, então nós deveríamos estar reunidos, rendendo graças, agradecendo a Deus pelos feitos dele em nosso favor, cantando esses feitos, cantando louvores com música mesmo, como indica o versículo de número 3, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Então, com música, com instrumentos mesmo, né? Então, nós vamos lembrar, a harpa nos lembra o próprio Davi, né? Quando ainda não era coroado rei de Israel, ele usava a harpa, inclusive, para acalmar o coração do perturbado rei Saul. Ele cantava, obviamente, os salmos que ele mesmo compunha, né? Para o rei Saul acalmar o seu coração.
Muito bem. Então, nós temos que render graças e cantar louvores com música instrumental, né? E você já pode imaginar o ambiente de louvor que deve dominar o ajuntamento do povo de Deus. Diz também aqui que eles devem cantar com música, né? Exaltando ou destacando o amor leal de Deus para conosco. Então, de manhã, então, logo de manhã, nós já estamos exaltando, já estamos cantando o amor leal de Deus, porque Deus nunca nos abandona, não haverá traição jamais da parte de Deus para com o seu povo, por isso o seu amor leal. E também à noite, quando vamos descansar, cantamos o que? A sua fidelidade, né? Porque ele vai continuar cuidando de nós durante o nosso sono, né? Ou durante a vigília da noite. Ele continuará cuidando de nós. Então, o amor leal pela manhã, ele é cantado, exaltado, e à noite, a sua fidelidade. E a ideia, como eu coloquei no começo, né? Isso diariamente. Vamos nos lembrar que, em termos bem poéticos, né, obviamente, os serafins, né, estão cantando diante do Senhor Deus, lá em Isaías capítulo 6, que o Senhor é santo, 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 né? Então, dia após dia, ou seja, eternamente, continuamente, de forma incansável. Assim também deve ser a nossa disposição quando estivermos na presença do nosso Deus no ajuntamento solene, cantando louvores ao Senhor, exaltando o seu amor leal, a sua fidelidade, dia e noite, e rendendo graças por tudo quanto ele tem feito por nós, né? Aliás, o motivo do cântico de alegria são os feitos do Senhor, versículo de número 4. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Então, nós devemos, no ajuntamento solene, junto com todo o povo de Deus, no nosso caso, com a igreja, com os irmãos e irmãs, nós devemos nos alegrar pelas obras que o Senhor tem realizado no meio do seu povo. E temos que ter esse coração grato. Temos que ter esse coração que reconhece a boa mão de Deus. Isso agrada o coração do nosso Deus. Pois bem, a segunda parte deste salmo, nós podemos dividir, né, já dividimos, colocamos a primeira parte, versículos de 1 a 4, e falamos sobre o louvor incansável, e agora nós vamos falar dos versículos 5 a 9, quando o salmista fala dos ímpios que nada entendem. O crente, aquele que teme ao Senhor, sabe dar valor a tudo que recebe de Deus, porque ele sabe que tudo vem das mãos de Deus. Mas o incrédulo nada sabe, não pode participar desse privilégio que nós usufruímos. Nós somos beneficiados por um Deus bondoso, um Deus que tem um poder extraordinário, acima de qualquer entendimento do ser humano. Mas o ímpio, ele não consegue alcançar esse entendimento, até porque ele é incrédulo. Embora possa receber as bênçãos que todos nós recebemos, como o ar que respiramos, a chuva que cai sobre a vida de todos, ele não tem como reconhecer e muito menos como render graças a esse Deus. Por isso que o salmista diz, ele começa a pensar, olha, como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos, porque tudo que Deus faz, além de ter o selo da eternidade, tem, obviamente, segue um propósito, nada é em vão. O crente consegue ver isso, mas o incrédulo, como ele mesmo diz, versículo de número 6, o insensato não entende, o tolo não vê. Então, aquele que não tem a sabedoria de Deus, aquele que é incrédulo, não vai conseguir entender, não vai conseguir ver. Aliás, no Salmo de número 49,
Nós temos uma menção a respeito desses que não conseguem enxergar a boa mão de Deus, né, sobre toda a criação. Salmo 49, versículo 20, diz assim: o homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. Entendimento aqui que diz respeito ao conhecimento e à sabedoria de Deus. É como os animais que perecem. Olha que pesado. Então, o homem, mesmo que muito importante, mas se incrédulo, se ímpio, né, ele não tem entendimento. E ele é comparado aos animais que perecem. Pois bem, os ímpios, obviamente, vão desprezar a majestade de Deus. No versículo de número 5, nós encontramos o salmista, né, reconhecendo a grandiosidade dos feitos de Deus. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. No versículo de número 8, está assim: pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Somente o crente consegue fazer, louvar o Senhor dessa maneira. Os ímpios não. Os ímpios jamais vão reconhecer, jamais vão ter um coração grato. É isso que o salmista está destacando. Ele diz que, obviamente, os ímpios, que embora possam brotar como a erva, né, e aqui você pense na erva daninha, né, no capim, né, então, eles podem florescer como capim, crescer como capim. Eles serão destruídos para sempre, porque não reconhecem a grandiosidade das obras de Deus. Não conseguem, nem querem louvá-lo, nem querem se dobrar diante dele, adorando-o como Deus. Então, por isso, eles serão totalmente destruídos. Embora eles possam crescer e aparentemente prosperar, eles serão destruídos. E você vai se lembrar de um salmo que nós estudamos, que é o Salmo 73. A partir do versículo 17, o salmista do Salmo 73, ele está muito, assim, abatido, desanimado por causa da prosperidade dos ímpios, né? E até ele pensa em seguir o caminho dos ímpios, porque os ímpios não têm problemas, não têm dores, não têm sofrimento, etc, etc. Mas aí, no versículo 17, ele vira a chave, né? Porque ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Esse é o fim daqueles que são insanos, insensatos, são ímpios, são incrédulos, enfim. Né? Então, é a sua destruição. Eles podem até crescer como a erva daninha, como capim, né? Mas serão destruídos de uma vez só. Aí nós temos a última parte desse salmo, que corresponde aos versículos 10 ao 15. E aí nós temos o florescimento dos justos, em oposição a esse crescimento, a esse florescimento dos malfeitores. Enquanto os malfeitores crescem como capim, como erva daninha, né? Aqui nós temos uma outra imagem a respeito do florescimento dos justos. Eles serão comparados à palmeira, crescerão, diz aqui o texto, crescerão como o cedro do Líbano, serão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios, nos pátios do nosso Deus, né? E serão sempre viçosos. Esta é a imagem que nós temos na última parte deste Salmo de número 92, versículos 10 a 15. Aqui no versículo de número 10, nós vemos aqui um salmista reconhecendo que recebe de Deus, na presença de Deus, uma unção nova, uma consagração nova, porque ele fala a respeito do óleo novo. Né? Ele diz aqui, olha, tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo
novo. Na presença de Deus, como eu disse, nós temos as nossas forças renovadas, né? Então, ele diz aqui, o Senhor aumentou a minha força como a do boi selvagem, né? Aliás, é uma comparação que nós encontramos lá em Números, capítulo 23, nós já pregamos sobre esse texto, versículo 22, né? Onde se reconhece, os inimigos reconhecem que Israel, tendo sido libertado pelo Senhor Deus do Egito, vinha conquistando os povos com a força de um boi selvagem. Depois você pode ver lá em Números 23, versículo 22. Né? Então, aquela força que somente Deus pode conceder. E o salmista reconhece isso na presença de Deus, né? No dia do Senhor, ele reconhece que o Senhor aumenta a sua força, porque suas forças são renovadas, só o Senhor pode renovar as suas forças, e ele recebe uma nova unção, uma nova consagração, um óleo novo. Quando Davi escreve o Salmo de número 23, e ele está falando que Deus é o seu grande anfitrião, que prepara uma mesa para ele na presença dos seus inimigos, você vai se lembrar que duas coisas também são oferecidas a Davi naquele Salmo de número 23. O cálice dele que transborda de alegria, né? E Deus o unge com óleo. Então, veja, é como se fosse uma renovação espiritual, né? Nós ganhamos um novo fôlego, as nossas baterias são recarregadas. Eu recebo uma força e recebo uma nova unção, uma nova consagração. E aí, então, ele continua dizendo que, mediante o reconhecimento que ele tem do poder de Deus, das obras de Deus em seu favor, ele pode ver, versículo de número 11, os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Veja que, é um detalhe, mas veja que ele não diz aqui, eu lutei contra eles e eu vi a derrota deles com a sua ajuda, eu empunhei a arma e vi a debandada dos meus agressores por causa que o Senhor me ajudou. Ele não coloca a ação do salmista, ele parece que ele é um sujeito passivo. Os seus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, né, os seus inimigos, e os seus ouvidos escutaram a debandada dos seus maldosos agressores. O que ele quer dizer aqui? Que o Senhor Deus assumiu a sua batalha, que o Senhor Deus derrotou os seus inimigos sem que ele precisasse entrar em campo de batalha. Você vai se lembrar de um milagre que ocorreu, está registrado no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, onde você encontra o bom rei Josafá passando literalmente por essa experiência maravilhosa, quando Deus diz a Josafá que a batalha era de Deus, não era mais de Josafá, e Josafá simplesmente contemplou com seus olhos o inimigo derrotado, totalmente derrotado, ele vê todo o acampamento dos inimigos ali, cheio de cadáveres, né? E aí, então, ele simplesmente só vai ter o trabalho de recolher o despojo, né? Aquilo que foi deixado pelos adversários. Então, aquele que reconhece, aquele que teme ao Senhor, que reconhece os seus feitos, que apresenta ao Senhor as suas ações de graças, cantando ao Senhor com alegria, com instrumentos, né? Vai ser, sem dúvida nenhuma, favorecido pelo Senhor, da forma como está colocado aqui no Salmo de número 92. Ele também vai aqui, a partir do versículo de número 12, como nós falamos do florescimento, florescer ou também brotar, né? A palmeira indica um símbolo da beleza, da graciosidade, né? Então ele diz assim, os justos florescerão como uma palmeira, né? Com a sua graciosidade, com a sua beleza, aí depois crescerão com o cedro do Líbano. O cedro já era uma árvore mais frondosa, né? Então dá a ideia do quê? Da ideia de
força, da ideia de majestade, né? Os cedros do Líbano sempre são comparados à força, poder, né? Dignidade e estabilidade naturais. Então, o crente, né, aquele que se ajunta, né, com o povo de Deus para louvar o seu Deus, com alegria, com ações de graças, vai florescer com graça, vai florescer com força, com firmeza, com estabilidade, é assim que o salmista enxerga. E aí, ele diz assim, até mesmo quando for velho, né, ainda continuará a dar fruto. Diz assim, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Né? Então, nós vamos nos lembrar, né, do Salmo de número 1, né? Já estudamos o Salmo de número 1, que vai falar do justo, né? Vai falar da felicidade daquele que segue o Senhor, que medita na lei do Senhor dia e noite. No versículo de número 3, nós lemos no Salmo de número 1. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Então, vai ao encontro dessa ideia do Salmo de número 1. Então, mesmo quando for velho, né, o crente, aquele que louva a Deus com alegria, com ações de graças, com músicas, né, esse vai florescer com graça, com força, com firmeza, com estabilidade, até mesmo quando for velho, ele vai ainda produzir, será verdejante e viçoso. Para quê? O versículo 15 diz o propósito: para proclamar que o Senhor é justo. Embora muitas vezes na vida do justo possa parecer que os ímpios estejam prosperando, estejam sendo bem-sucedidos, Deus está no controle de tudo e o justo, ao final da sua vida, vai olhar para trás e vai reconhecer a justiça de Deus. Deus nunca deixa o pecador impune. Jamais ele deixará o pecador impune. Então, desse modo, ele vai poder, mesmo na sua idade avançada, vai reconhecer que Deus é justo. E aqui no versículo 15 ainda diz, para proclamar que o Senhor é justo, ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Repete-se mais uma vez o tema da justiça, injustiça, e fala-se da firmeza de Deus. Ele é a minha rocha. Então, nós nunca precisaremos temer por termos um Deus pusilânime, um Deus fraco, um Deus que decide as coisas conforme o sabor, né? ou conforme o vento, conforme o favorecimento. Não, nós temos um Deus firme como a rocha, justo, nele jamais haverá injustiça, e é por isso que nós podemos louvá-lo. Então veja só que coisa interessante. O salmista começa o Salmo 52 louvando a Deus com seus lábios e com instrumentos de cordas, instrumentos musicais. E termina o Salmo 92 louvando o Senhor com a sua própria vida. Ele diz, para proclamar que o Senhor é justo, ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Quando ele fala minha rocha, ele se refere à sua vida e à sua vida com Deus, e, portanto, ele está louvando a Deus agora, fechando o salmo da alegria no dia do Senhor, ele fecha esse salmo louvando-o com a sua própria vida. Então, para nós que cremos, o Salmo de número 92 deve nos encorajar a estar sempre buscando o Senhor no ajuntamento solene, de estarmos juntos com o povo de Deus, louvando de fato, não somente de boca, mas com a nossa vida, com o nosso coração, e reconhecendo que o Senhor é justo. Ele jamais deixa impune o pecador. O ímpio jamais terá qualquer tipo de vantagem diante
da justiça de Deus, porque Ele é a nossa rocha. Que Deus nos abençoe e que nos prepare, então, para o próximo estudo bíblico, para o próximo salmo, o salmo de número 93. Até lá, se assim o Senhor permitir. Amém.